começando agora o primeiro Oca Podcast. Solta a vinheta, diretor. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro, amigo, irmão e sócio Marcos. Estamos sempre junto aí, é bom, né, dar esse primeiro pontapé aqui nesse podcast da Oca, que sempre foi um sonho, né? Depois que a gente, logicamente, já tivesse um certo corpo, uma coisa, a gente começar a fazer os nossos produtos mesmo, né? Exatamente, a gente começou já, porque hoje, Marcos, hoje é o Dia Nacional do Podcast, cara. Maravilhoso. E todos nós somos amantes do podcast, né, cara? A gente criou esse espaço. Esse espaço é um espaço de criação de conteúdo. Pra quem não sabe o que a gente tava falando, a gente tá na Oca 77, que é o melhor estúdio de criação de conteúdo e podcast que você vai encontrar em São Paulo. De longe. Né? Pode fazer a pesquisa que você quiser, eu garanto aqui, é mão no fogo. Eu garanto que a gente bate preço, que a gente bate qualidade e o principal, não tem ninguém com melhor café do que a gente, Marcão. O café é famoso, o pessoal já vem aqui só pra tomar café. Ele já pergunta, quanto que é a hora do café? Qual que é a hora do café? E já vem só pelo café. O negócio aqui é monstro. Mas, brincadeiras à parte, cara, é interessante a gente estar fazendo isso. Esse é o primeiro de muitos, sim, né? E hoje a gente vai falar sobre o cenário de podcast. Primeiro contar um pouco da história da Oca, como que a gente criou a Oca, né? E falar um pouco da Oca até aqui. Então, Marcão, pra galera saber, como que a Oca foi concebida? Bom, a Oca foi exatamente concebida porque a gente viu que o mercado tinha muita gente fazendo coisas em casa de uma forma muito, assim, sem nada profissional, sabe? Uma coisa bem... Então a gente falou, por que não a gente dar condição para essas pessoas fazer os seus podcasts, os seus conteúdos de uma forma mais profissional? Então, aí a Oca nasceu com esse pensamento. E o principal, né, assim, lugares a gente vai encontrar de diversas formas, de diversos jeitos, mas preço justo. Não, aí realmente... Porque assim, eu nem digo justo assim, posso ser até interpretado mal, assim, a galera vai me cancelar. Mas assim, preço justo você vai achar. Mas realmente, cara, fazer com preço legal, que caiba no seu bolso, porque criar um estúdio, organizar tudo isso que a gente tá aqui, ter equipe pra isso. Exatamente, os equipamentos são, cara, é tudo muito caro. Uma câmera nossa aqui com lente é mais de 15 mil reais, uma. Então, assim, fora o aluguel, onde a gente tá importante falar, na Avenida Angélica. Muito próximo à Paulista aqui, de metrô. Exato. Cara, é tipo aquela coisa que se você faz um podcast aqui, não tem desculpa pro seu convidado não vir por causa de localização. Exato. Essa desculpa o cara já não vai ter. Porque tem metrô, Uber chega fácil. Cara, não tem o porquê a pessoa não vir pra cá. Exato, cara. E assim, tudo isso tem um custo. E a gente, desde que a gente criou a Oca 77, a gente sempre veio com uma ideia de que, cara, vamos abrir um espaço pra galera curtir primeiro tá lá, que... Claro, ninguém vive de ar, né? A gente precisa... A gente vive de ar, mas assim, ninguém consegue pagar a contas com isso. Então a gente precisa ter um jeito que a gente consiga pagar a conta, que a gente consiga se pagar, mas principalmente que aqui seja um espaço de network para as pessoas, que as pessoas criem conteúdo, que as pessoas venham e gostem de estar nesse ambiente. Exato. Esse é o principal. E com o preço que caiba no bolso de todo mundo. E assim, graças a Deus, hoje a Oca completou 1 ano e 6 meses nesse mês. E desde que a gente abriu, a gente tem um portfólio legal e o principal, de podcasts renomados, podcasts grandes. Muita gente legal passou por aqui e ainda vai passar. Sim. E gente que está iniciando com um sonho. Porque é isso que faz a Oca ser o que ela é. Sim. A gente conseguir dar respaldo e dar toda essa logística, toda essa estrutura para as pessoas que já têm um programa consolidado, um projeto consolidado, e para quem está começando, cara. O primeiro passo, lógico. Exato. E o legal, assim, que lógico, a gente vai ter o tema aqui um pouco mais do podcast, até pelo dia do podcast, mas lembrando a vocês, né, lembrando a todo mundo, que a Oca também é um espaço para fazer qualquer tipo de projeto.
qualquer tipo de projeto, seja vlog, videoaula, o que você quiser, o que você tiver na sua imaginação, a Oca consegue, até porque a gente tem um estúdio modular. E é importante falar nisso para você que está assistindo esse podcast, vai ter um vídeo que vai estar aqui, uma abinha para você clicar, que é o primeiro vídeo do canal, que é um vídeo institucional que a gente apresenta a Oca. Então todo esse espaço aqui, ele é totalmente modular, a cortina sai, as estantes saem, a mesa sai. Se você quiser fazer só você um monólogo com chroma key que tem atrás desse... Chroma key, né? É importante falar chroma key. Dá pra brincar legal com esse chroma key. Dá pra brincar bem. Então, assim, cara... Vai nesse vídeo aqui que vocês vão entender de fato o que significa o estúdio modular, porque realmente isso aqui transforma em 3, 4, 5 cenários diferentes, né, Marcão? Com certeza. Mas, cara, falando sobre podcast, agora a gente falou que a Oca foi concebida com essa ideia, né? Sim. A gente já se conhecia de um tempo, eu tinha uma vontade, eu já tive um outro projeto parecido com a Oca, não igual, acabou não dando certo, eu falei, não, vamos fazer do meu jeito. E aí você apareceu, cara, aí o Marcão apareceu... O negócio... Na minha vida, o projeto tava praticamente... A gente só tinha... Já tinha a sala fechada já tinha e algumas coisas. E aí o interessante, até legal, porque assim, quando o Léo, a gente tava conversando uma vez, aí ele falou, pô, eu tô abrindo um estúdio e tal, você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei, pô, legal, né? Vamos trabalhar. Lógico, ia ser maravilhoso. Uhum. Aí voltamos pra casa, né? Sim. Aí minha esposa vira e fala, cara, por que trabalhar junto? Assim, só trabalhar. Por que você não vira sócio? Você não tá querendo investir um dinheiro num negócio próprio? Eu falei, porra, se ele quiser, bora. Aí fiz a proposta. Eu lembro. Cara, e aí a gente foi na famosa... Vou até fazer um merchan aqui pra ver Padaria se os caras Cepan paga a gente aqui, né? Vem pra cá. A Cepan. E o negócio foi assim, tipo... melzinho na chupeta, assim. Quando eu falei, ele também abriu já um sorriso e falou, pô, você tá afim mesmo de pular nessa doideira? Tem certeza disso? Tem certeza disso? E aí apertou mão, e aí o negócio só começou a fluir cada vez mais. Quando a gente viu, a gente já tava com a Oca aberta aqui. Isso foi abril pra maio, né? Do ano que vem, do ano passado. E aí foi assim, cara, a gente já se conhecia de um tempo, você sempre teve vontade de ter um negócio próprio. Também, a Oca tava aqui e despertou esse desejo mesmo. Falou, cara, é uma coisa porque não tem como você abrir um negócio, por mais que seja ele mais rentável possível, se você não acredita no negócio. Se você não gosta daquilo que se é só pelo dinheiro, com certeza você vai empapuçar em coisa assim de menos de um ano, acho que você já vai estar empapuçado. Exatamente. E aí é legal falar sobre isso, que a Oca tem pouco tempo ainda, 1 ano e 6 meses, e aconteceu muita coisa aqui, né, Marcão? Demais já, muito trampo, muita nos juntamos, os Power Rangers aí, a gente conseguiu fazer a parada acontecer, e aí a gente falou, cara, vamos pra guerra, meio cego assim, a gente já tinha contatos, eu e você, a gente já tinha trabalhado também nesse universo, eu com produção de TV, você com produção multimídia, e a gente falou, cara, agora vamos pra cima, porque assim, é interessante falar de podcast, porque ainda assim, em 2024, é um nicho que eu falo pra todo mundo, falam, é um nicho que já tá saturado. Não, gente, é um nicho que tá em ascensão, é o contrário disso. Pode parecer pelo número de podcasts que tem por aí. Exatamente. Mas não dá pra falar que é saturado, porque muitos também começam e morrem em menos de meses, assim. Não leva nem um ano. Então, não é tão saturado assim quanto as pessoas pensam, gente. Não é assim, não. E aí, Marcão, é o que eu falo pra todo mundo, né? Que o podcast, ele não tá saturado, muito pelo contrário, eu acho que é o inverso disso. E, cara, vamos falar da história da Oca, assim, até aqui, né? A gente começou, nosso primeiro cliente foi o Saulo. O grande Saulo. Projeto Odisseia. A gente chegou aqui, cara, a gente tava muito animado, com qualquer começo de negócio, as pessoas com uma desconfiança, e aí, vamos apresentar a Oca, recebemos inúmeras visitas e não fechavam um contrato. E aí o Saulo liga um dia, pô, cara, vi aí no Google, quero fazer uma visita, fez a visita, fechou. Eu não tava presente. Não, nesse dia não. Vocês fecharam, você e o seu Renato, que é o terceiro sócio, terceiro elemento. Exato. E o interessante é assim, porque a Oca já começou
com projetos diferentes, porque ele tinha o podcast, ele também tinha vlog, entendeu? E tinha live. Entendeu? Então ele já começou com 3 coisas diferentes pra gente criar aqui. E aí foi um crescimento muito bom pra gente ter o entendimento que a gente ama podcast, mas a produção de conteúdo tá no topo. Tá então, no assim, topo. eram 3 coisas diferentes. Ele tinha o podcast que ele fazia. Tinha a live que ele fazia com uma pessoa que não era daqui. Não era daqui, era em Belo Horizonte. Exato. Pessoa. E a gente fala vlog, mas é aquele vídeo meio testemunhal, né? Que é só a câmera na frente, ele vai falando, e aí vai tendo inserção de imagem e tal. É que isso entra na categoria vlog também. Não é só aquela coisa da pessoa estar na rua e mostrando o dia a dia. Vlog é você sentar numa cadeira, uma câmera na sua frente e você falar do seu conteúdo. Exato. Isso é vlog também. Cara, e aí depois o Saulo chegou, as coisas começaram a acontecer, né? Sim. A gente, cara, foi um aprendizado. Eu falo pra todo mundo que quer empreender, é um novo negócio. Cara, você vai descobrindo muita coisa na prática. Toda a teoria que você imagina, cara, a grande maioria não é assim na prática. Não é. A gente tá aí 1 ano e meio, isso tá evoluindo. Cara, e depois as coisas foram acontecendo, a gente fechou com o Colégio Objetivo, começou a fechar com outras pessoas. Tinha gente que vinha com projetos mais longos, outras com projetos pontuais, que a pessoa precisava gravar só um episódio ou só alguma coisa. Então isso foi foi calejando. Foi criando uma casca pra gente aprender. E o legal também é pelo fato de ser modular e muita gente vir, a gente conseguiu fazer muita coisa relativa ao cenário. Trabalhar o estúdio, né? Trabalhar o espaço. Porque uma das nossas ideias sempre foi essa, cara, não dá pra ser um estúdio fixo, com uma mesa fixa, com local fixo. A gente quer um estúdio modular pra trabalhar cada projeto com a sua característica e com a sua imagem diferente. Porque você até a gente acabaria perdendo o cliente com isso. Exato. Porque aí o cara, mas eu não queria a mesa. Aí você virar para a pessoa e falar, ou é mesa ou é nada, é complicado, porque você perde pessoas. Então você abrindo o leque, poxa. Já anota aí, inclusive é uma dica legal que a gente tá falando aqui de pessoas que patinaram na prática. Se você for abrir um estúdio para você, para sua empresa, para alugar para as outras pessoas, priorize um estúdio modular. Coisas que você consegue mover. Porque às vezes chega um projeto para você que você não imaginava e você fala, como eu vou fazer? Mas o meu estúdio é para podcast. E aí você acaba perdendo... É lógico, e vai acabar sendo uma coisa diferencial, porque se você quiser fazer uma coisa estilo podcast, mas não quer a mesa, dá pra fazer. E você vai se diferenciar, vai ser uma coisa diferente, e isso tudo depende do espaço. Porque tudo isso é uma linguagem, né, gente? É importante a gente falar da linguagem desse videocast, que começou com o Joe Rogan lá nos Estados Unidos. Exatamente. Que é um jornalista especializado em luta. E o Flow trouxe pra cá na pandemia e o negócio explodiu. Aí explodiu. Muita gente fazendo podcast. Porque lembrar que realmente o negócio do podcast, ele era apenas o áudio. Era apenas o áudio, tanto que tinha só no Spotify você encontrava. E algumas pessoas, tipo Jovem Nerd, jogavam os episódios no YouTube, mas sem imagem. Só o áudio. Só o áudio, com uma thumb trocando ali umas figuras, alguma coisa, mas era só áudio. Aí o Joe Rogan resolveu colocar uma câmera pra gravar o que ele tava fazendo, que assim ia pro Spotify e ia pro YouTube. E aí foi quando o Monark e o Igor trouxeram esse formato pro Flow aqui pro Brasil, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Né? E aí esse formato chegou no Brasil, era uma novidade, todo mundo em casa consumindo lives e coisas assim aleatórias. Exato. E aí veio isso, o pai desse formato é o rádio, porque isso é uma conversa de rádio filmada. É legal a gente falar sobre isso também. E a gente já vai falar sobre o começo do podcast, mas antes a gente continuando falando sobre a história da Oca, e aí a gente fala de podcast consolidados, né? Até a gravação desse vídeo, o Charla Podcast ainda não veio pra cá, mas quando esse vídeo for ao ar, já vai ter vindo pela terceira vez de Charla aqui pra você ver como o nosso café é diferenciado. terceira passagem do Charla Podcast. Pra quem não conhece, o Charla Podcast é o maior podcast de futebol e esporte
do YouTube. Não, Isso eu vou cravar. Com Os certeza. caras são muito gente boa, os caras são pessoas incríveis e tem um conteúdo muito legal. E confiaram, os caras são do Rio, por isso que eles vêm pra cá, eles têm um estúdio deles no Rio. E é a terceira vez que eles vêm pro Oca 77, então... Tour São Paulo. Isso é um sinal, Marcos, que, pô, a gente tá fazendo as coisas certas de alguma forma, com né? certeza. As coisas estão A gente acontecendo. fica sempre com aquela coisa, será que tá indo tudo bem? Será que a gente tá fazendo certo? Cara, mas eu acho que a maior resposta é isso. São os clientes retornando, pessoas que fidelizaram. E isso não é só o Charla, tem outras pessoas também que voltam pra gravar aqui, Sim. que inclusive também são do Rio de Janeiro. Já teve a a Natasha do TraumaCast. Já teve gente do Rio Grande do Sul que veio pra cá gravar. Já teve gente de Goiânia. Gente... Teve gente do Lembra? Acre. Do Acre. Teve uma galera do Acre, do nicho de jurídico, né? Isso, no nicho jurídico. De nicho jurídico e vieram pra cá. E estavam aqui numa convenção e gravaram aqui, aproveitaram pra gravar. Então a Oca é a casa de todos os brasileiros que querem fazer podcast, né, Marco? Aqui não tem, a gente abraça todo mundo, abraça Brasil inteiro e internacional também. Exato. Se quer, tá aí fora, quer pelo menos fazer algum trampo de edição, alguma coisa, a Oca também. A Oca tá aí, tá online. Tá online, gente. E, cara, é interessante a gente falar, eu usei o exemplo do Charla, como você bem falou, teve muitos outros podcasts, mas assim, é um podcast consolidado, é um podcast que deu essa incumbência pra nós, que é muito importante de ter eles aqui, ser a casa deles em São Paulo. Eu acho que é até interessante falar de um outro cliente nosso que apesar do nome dele ser consolidado, os primeiros passos do podcast dele estão sendo aqui, que é do José Armando Vanucci. O outro nome, esse aí é meu amigo a longa data, Zé Armando, trabalhei com ele na produção do Faustão. O Vem Pode Chegar. Vem Pode Chegar, pra você que não conhece, coloca José Armando Vanucci no Google. Cara, esse cara de TV brasileira, ele simplesmente tem um livro que é uma biografia da televisão brasileira. Ele manja tudo. De bastidor e também como consumidor, como direção. Ele foi apresentador por muitos anos, apresentou o Troféu Imprensa, apresentou por muitos anos na Jovem Pan, foram mais de 20 anos na Jovem Pan. Esse programa aqui que é a rádio, né? Só que não tinha as câmeras, hoje a Jovem Pan já tem também as câmeras. Então, é um cara com nome consolidado e você vê como que é, né? Quando você entra num nicho novo, você tá começando, você se iguala. Você se iguala. Você tá começando. Ele também tá vindo, pra ele é novo. Exato. Isso aqui é novo. E é interessante a gente bater nessa tecla novamente para refutar o cara que tá saturado. Porque se você fosse pensar que o podcast tá saturado, um cara consolidado como Zé ele nunca apostaria em fazer um podcast. Exatamente. Né? Inclusive, o Vem Pode Chegar temos dois podcasts da casa. Um é o Vem Pode Chegar, que é um podcast da Oca 77. Então, a Oca 77 tem parceria. Produção parceira mesmo, assim, a gente tá junto a 4 mãos pra fazer o Vem Pode Chegar acontecer. E eu só falo os nomes que já vieram do Vem Pode Chegar aqui. Nossa, já veio Silvio de Abreu, Kátia Fonseca, Dan Stubach, Cristina Rocha. Ontem mesmo, que aí hoje, nessa data que está sendo gravada. Não é spoiler mais. Não é spoiler mais, porque, né? Bianca Rinaldi, que era uma das Paquitas. Quem mais? Virar um nome muito importante até lá. Não sei quando. Eu não posso falar. Mas assim. Mas olha, veio muita. Gente, entra no. Instagram. Se vocês entrarem no Instagram da Oca, dá uma olhadinha nas pessoas que passaram por aqui. Pra ver, né? Pra ver. Vocês darem uma olhada no pessoal que veio aqui falando da Oca. Da Oca, é legal pra caramba. Isso são só alguns nomes. Se a gente começar a falar, é até complicado porque vai esquecer. Porque o que já veio de gente conhecida aqui na Oca, juntando o Charla, juntando o Zé Armando. O do Charla veio o Caio Ribeiro, Denilson. Nossa, todo mundo do futebol que vocês podem imaginar. Meu Deus do céu. Mauro Betting. Olha, é muita gente. E tá todo mundo lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Cada pessoa que veio aqui tá no Instagram. É só vocês darem uma olhada que vocês vão ficar babando. Tem o Vem Pode Chegar e tem o canal Estagiários, que é um projeto que eu encabeço, que é da Oca também, ele pertence à Oca. E, pô, a gente
trouxe Casagrande, Capelanes, o Mauro Betting veio pelo Charla, mas primeiro ele já tinha estado aqui com estagiários. Pelo canal Estagiários, exatamente. É um canal de esportes, né? Não só de futebol. Tem o podcast, tem um outro produto que é o Noite de Clássico, que é um programa sobre futebol, em que os 4 grandes de São Paulo. Cara, é um programa que também tem matérias externas, então assim... Sim. Programa que vocês quiserem ver aí, @canal Estagiários em todas as plataformas, tá? E a gente também tem a galera que tá começando, que começou e tá nesse processo de amadurecimento do processo. Um deles que eu queria falar sobre nichos com você é o Bloco Brasil. Isso, Bloco Brasil. Porque eles fecharam um contrato, eles são dessa galera que realmente fechou contrato. Sim. E eles falam sobre empresas que têm esses materiais para construção. E é interessante dizer para você assim, mas o meu tema não dá um podcast. Gente, a gente tá falando de uma associação de blocos do Brasil. E aí você fala, pô, mas isso é interessante. Gente, é muito interessante. É interessante. Você consegue descobrir como que é feito, por que é feito. Cada bloco tem um porquê, um motivo. A segurança das ruas. Exato. Se você não usa o bloco tal, pode ocasionar diversos acidentes. Então, assim, é legal eles trazem os associados deles pras conversas, o que é bacana. Essas empresas vêm aqui para conversar sobre o mercado, para falar como... Então, tipo, para você ver, tem nicho para todo mundo. Exato. Tem nicho para todo mundo. E, inclusive, dentro até dessa perspectiva, nós temos também o pessoal da Emba News aqui com a gente, que é um podcast sobre embalagens. Que também faz... Eu acho que eles são uma revista que cobrem esse cenário de embalagens. E, cara, basicamente a conversa deles envolve... Olha que legal. Publicidade, design, comércio, gestão. Exato. Cara, são 4, 5 aspectos legais pra caramba que envolvem... Esse é um papo mais empresa, mas é interessante que você consegue descobrir coisas novas. Porque até se a pessoa perguntar, nossa, mas os caras vão falar de embalagem. Se você parar pra pensar, tudo tem embalagem, Tudo tem embalagem. Tudo tem Como embalagem. que você vende um produto sem embalagem? Faz o seguinte, pega qualquer produto e pega uma estante no supermercado e coloca lá. Sem embalagem. Sem embalagem, não tem como. Pode parecer, pode estar na cara que é um detergente. Sim. A pessoa vai olhar e vai falar, o que é isso? O que é isso? Exato, a embalagem fala... E outra, a embalagem, se você parar pra pensar em mais um pouquinho ainda, você vai pensar agora em várias coisas que fizeram parte da sua infância, da sua juventude, que a primeira coisa que você lembra é a embalagem do produto, pô. E ainda falando sobre a nossa história, Marcos, isso aconteceu recentemente, que é a nossa parceria com a Arquibancada Tricolor. Isso aí é maravilhoso. Que pros São Paulinos aqui dessa empresa, que não são poucos, tem um flamenguista e o resto tudo é São Paulino. Tudo é São Paulino. Mas tem uma pessoa que rateia um pouquinho pro Palmeiras, né? Mas a gente sabe que o coração é tricolor. Ela é São Paulina. A gente sabe que o coração é tricolor. Que é, pra você que não sabe, um canal segmentado do São Paulo. E eles têm basicamente uma grade muito legal de programas. E de diversas coisas diferentes. Então, um programa é só sobre boletim de informação. Outro programa é resenha, no outro programa é um podcast. E a jornada esportiva. Nossa, e a jornada esportiva, que é o que até o momento é o que a gente está fazendo com eles. Até o momento. Porque mas, assim, teremos... Deixa quieto, mas tem coisas pro futuro vindo aí muito boas. Então, assim, cara, que é o que a gente fala do sonho que está se concretizando de daqui ser um espaço de criação de conteúdo de diversas formas diferentes. Então, exatamente. Hoje a gente consegue pegar uma jornada esportiva, para você que não está entendendo. Tem o pré-jogo de 3 horas antes do jogo, tem a narração com o jogo e comentários que a gente faz com 2 cenários diferentes, e tem o pós-jogo. Detalhe, com gente no estádio, com gente fora do estádio. Assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que tá sendo bem legal esse projeto pra nós também, né? Fazer o Arquibancada. Pra vocês, assim, ver dentro do nosso estúdio uma narração de um jogo de futebol, ainda mais logicamente, eu sendo São Paulino, né? Dobra. Triplica o negócio. Mas assim, nós que gostamos de futebol, mesmo qualquer narração que estivesse sendo feita aqui, já ia brilhar os olhos. Já ia.
pra gente que ama futebol, falar, caramba, tá rolando dentro do nosso estúdio uma narração de futebol. Ao vivo, full time. Ao vivo, né? Tipo, então, assim, tipo, é surreal. E aí eu te pergunto, aí o cara se pergunta, né? Voltando nessa parte do nicho. Mas isso dá audiência. Gente. Meu amigo, a última live que a gente fez deu quase 400 mil visualizações, tá? Então, assim, claro que a gente tá falando de um canal grande, segmentado, tem um trabalho fantástico, um trabalho com jornalistas. Cara, pra mim é o melhor hoje, assim, é difícil você... É um nível muito alto de profissionalismo que é o canal Arquibancada. Não são só torcedores falando. Realmente a gente tá falando de pessoas profissionais e de uma questão profissional. Mas pra você que quer começar a fazer também, tudo tem um começo. Exato. Cara, tem nicho e aqui a gente faz, cara. Já tenho um canal, mas eu quero começar a fazer jornada esportiva no meu canal. Cara, o Oca é o lugar que a gente vai fazer. Não, e aqui é braços abertos para todas as torcidas. Exato. Tipo, não tem essa. Se você tem o seu projeto, você ama futebol, você ama o seu clube e quer dar vazão para isso, a Oca é o lugar. Exato. Então, assim, tá muito feliz. Só vamos correr aí, porque o Arquibancada, já quem tá aqui... A gente trabalha assim, ó. Quem tá aqui com a gente... É prioridade. É lógico. Então venham. Venham rápido. Venham que a lista de prioridades ainda tem vaga. Ainda tem vaga pra lista de prioridades. Brincadeiras à parte, vai ser um prazer atender você que tá assistindo e tem esse desejo, essa ideia de fazer. E até, de repente, uma ajuda, vem, troca um papo. Às vezes, cara, você nem vai começar agora. Às vezes acontece muito isso, né, Marcos? Da gente atender uma galera que vem pra conhecer o estúdio. Porque, cara, pra conhecer o estúdio, você não vai custar zero reais. Se a gente tiver horário na agenda, vai ser um prazer atender você. Sim. Vem, olha o estúdio, pensei nisso, a gente vai ajudar com ideias. Daqui 2-3 meses, volta e fala, não, agora tá certo, já consegui a verba, vamos fazer assim. Já aconteceu. Das pessoas virem. Então, assim, o estúdio tá aberto pra você vir conhecer. Você tá assistindo esse vídeo e quer conhecer o estúdio, tá aberto, não vai... Além de não gastar nada, vai ganhar o café, porque esse café são para as pessoas privilegiadas. Isso que você falou também é uma coisa importante pro pessoal. Eu não tenho ideia de como começar a dar o primeiro passo. Cara, se você vier aqui com o seu projeto e conversar com a gente vai ajudar. Exato. A gente vai ajudar em todo segmento. Porque é importante a galera entender, a gente não quer só vender. Pô, vem, pra nós é interessante que vocês conheçam o estúdio, que vocês falem do estúdio, vem aqui, conversa, troca ideia. Às vezes numa conversa dessa sai uma ideia pra nós, pra gente fazer outra coisa. Exato, e assim, pra nós, lógico, como já foi falado, lógico que a gente quer, logicamente, ter um lucro, porque é um negócio. Mas, gente, a emoção que dá de você ver uma pessoa... feliz por estar colocando o projeto dela em prática, às vezes os sorrisos que a gente vê saindo daqui depois das gravações, a satisfação, cara, isso também é maravilhoso, assim, de ver que você tá ajudando também alguém a colocar realmente os planos dela fora da imaginação, fora do papel, que ela realmente se tornou realidade, um sonho da pessoa, cara. Isso é maravilhoso, Marcão. Falando agora, passando um pouco a pauta, a gente falou sobre a história da Oca, e eu tô com uma colinha aqui. Tem umas informaçõezinhas essas aqui. Informações, assim, é o dia do podcast, a gente ama podcast, mas aqui a gente trabalha, meu amigo, com a verdade, garotinho. Então, assim, isso aqui são informações reais, tá? O Spotify divulgou que hoje são mais de 5 milhões de programas disponíveis. Aí você pensa, cara, 5 milhões. Eu vou ser 5 milhões 0.01? Vai. Por quê? Vai. Desses 5 milhões, mais de 100 milhões de ouvintes já se confirmaram no Brasil. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas já assistiram em alguma plataforma de stream. Não tô falando só ouvir. Em todo o mundo, tá? Em todo o mundo. Então, mais de 100 milhões de ouvintes em todo o mundo já ouviram. Até porque cada uma dessas pessoas não ouvem um só. Não. Elas consomem vários podcasts ao mesmo tempo. Sim. Sabe? Não tem essa coisa de falar que, mas aí ela ouve um só. Não, gente, isso aí é igual filme. Você assiste de vários... Você foi perfeito na comparação. Você gosta de filme. Você assistiu 2 filmes, você só vai assistir esses 2 pra sempre? Você assistiu um, você assistiu outro. Ação.
Você só vai assistir de ação? Você vai querer ver um romance, você vai querer ver um terror, você vai querer ver... E é o que eu falo, às vezes a forma como você assiste filme mudou. Se você pegar na década de 90, você tinha que ir no cinema. Hoje você tá no seu celular. Você pode assistir um filme, mas as pessoas não deixaram de assistir filme. Não, nem E aí é que tá. As pessoas têm que se adaptar ao que tá acontecendo. Tá rolando. E ó, pra finalizar, no Brasil, entre janeiro e setembro de 2023, ou seja, do ano passado, registrou-se um aumento no consumo em 28%, acompanhado por um aumento na produção de podcasts em 36% em todo o país. Ou seja, praticamente, quanto mais cresce podcast, mais pessoas consomem. Não é o oposto, você tem crescimento de podcast e o número pequeno de pessoas consumindo. Tá aumentando gradativo e conforme aumenta o número de podcast, aumenta o número de ouvinte também, gente. E é interessante a gente falar agora da rádio, Marcão, porque o pai desse formato todo é o rádio. Sim, é o que rádio. todo mundo fala que o rádio vai acabar um dia, mas o rádio nunca vai acabar. E é o que pode sobreviver a uma catástrofe. Exemplo, começa a acontecer um apocalipse aqui. A primeira coisa que vai cair, meu amigo, é a internet. Sim, a primeira coisa que vai cair. Você sabe que pra rádio você não precisa da internet, né? Sim, a rádio vai sobreviver assim, porque, pô, em épocas de guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, dá uma olhadinha lá nas transmissões como eram feitas. Exato. Entendeu? Então o rádio, pra mim, é um formato que eu sou apaixonado e que nunca vai morrer. Então isso aqui é uma conversa de rádio que hoje está sendo filmada, né? Está sendo filmada, e é interessante. Exatamente. E Marcão, como que o podcast foi criado? É importante a gente falar sobre isso. Quem criou? Quem foi o cara que falou a palavra podcast? Tem uma curiosidade, porque aqui, ó, surgiu em 1999 por um funcionário americano da... Calma. Peraí. Não, o que a gente falou. Pra galera dos anos 90, até anos 2000, quem nasceu nessa época vai entender o que eu tô falando. Existiu Alô Você, que nasceu depois de 2009, depois de 2010. Existiu um canal que moldou o caráter, pelo menos de todo brasileiro. Não vou falar porque eu não nasci no Brasil, né? Cara, a MTV moldou o caráter de muita gente. Que trouxe formatos novos, que trouxe uma linguagem nova, disruptiva. Porque antigamente, no Brasil, só tinha... se você quisesse ver videoclipe, você tinha que esperar sair na Globo, no Fantástico. O Thriller saiu no Fantástico. Então, no Fantástico. E depois que a Globo via que, Deus saturou, você conseguia assistir num programa chamado Clip Trip da Gazeta. Nossa! Era só lá. Quando a MTV chegou, meu amigo, aí o negócio... E assim, eu tenho 47 anos, então eu vi a MTV acender a luz aqui no Brasil e vi a MTV apagar a luz aqui no Brasil. E quando começou, era no UHF. Era uma chavinha que você tinha que mudar no canal, e aí acessar o canal 32 do UHF. Tipo assim, era muito... Você tinha que ter o transmissorzinho ali, o UHF, senão não pegava a MTV, entendeu? Então, cara, a MTV, ela revolucionou. Infelizmente, acabou quebrando as pernas do Clip Trip da Gazeta. Que aí, com a MTV, ninguém mais assistia. E aí a MTV, como ela detinha o mesmo da MTV americana, ela não precisava esperar sair as coisas na Globo para passar na MTV. Porque ela já pegava os direitos dos americanos. E é interessante a gente falar que, por exemplo, a linguagem da React. Hoje existem Reacts de diversas formas, reagindo a um jogo, dublando alguém falando. O Casemiro teve esse boom de sucesso. Sim. Casemiro Miguel, que é um gênio, mas assim, teve esse boom de sucesso fazendo reacts engraçadas. Começou na MTV, cara. Começou com o Marcos Mion, que hoje é apresentador do Caldeirão. Ele fazia os piores clipes clipes do mundo. Começou e ali lá. Começou o esquema de react. Os VJs também, a ideia dos VJs. A história da MTV Brasil, até o VMB, tudo revolucionou aqui. Até a entrega de prêmios. Até a entrega de prêmios, cara. O VMB acho que era a entrega de prêmio mais esperada do ano. Porque todo mundo tava lá, eram atores, eram logicamente, todos os músicos, mas tava todo mundo lá. Era só assistir uma premiação do VMB que, cara, tava todo mundo naquele lugar. E aí, programa de comédia.
todos esses, não todos, mas a maioria desses comediantes hoje, o stand-up comedy foi apresentado pro Brasil pela MTV. Exatamente. A gente tá falando de Marcelo Adnet, a gente tá falando de Fábio Rabin, a gente tá falando dos Barbixas. Cara, ali realmente Tata Werneck popularizou mesmo. Fala assim, ó, pum. Porque antes era meio nichado com algumas coisas no YouTube, do Rafinha, do Gentili, mas aí era específico, você tinha que saber quem eram os caras pra digitar lá, tipo, Rafinha Bastos, aí apareciam umas paradas de stand-up deles, do Portugal, né, e aí você ia lá, só que aí a MTV deu essa explodida de tipo, ó, tá rolando isso daqui, entendeu? Que aí realmente estourou a bolha. Porque antes era uma bolha. Só quem realmente consumia internet sabia dos vídeos do Gentili, do Bastos, né? De algumas pessoas. Mas realmente a MTV, com Comédia MTV, nossa, estourou. Sem contar Hermes e Renato, né? Sem contar os gênios do Hermes e Renato. Que revolucionaram as esquetes de humor. Que esses videozinhos engraçados que você assiste aí no Instagram e no TikTok, esses caras começavam quando tudo era mato. Viu? Começou quando tudo era mato. Pra finalizar esse assunto MTV, que é muito importante pra nós, que nós somos dois apaixonados pela MTV, e tem muito a ver com a Oca, que foi a passagem rápida do PC Siqueira aqui, que Deus o tenha, que é interessante a gente falar. Sim, E antes que você tá assistindo aí, a gente não vai entrar em mérito nenhum do que aconteceu, do que não aconteceu. A Oca foi talvez a última chance enquanto ele estava em vida, né? A gente fez uma parceria com ele aqui, não tinha custo nenhum pra ele, pô, a gente tinha várias ideias, a gente gravou algumas coisas. Sim. Talvez, Marcos, a gente tenha o que foi o último, qual que é o nome daquele programa que ele fazia? PC no PC. Que era PC na TV, depois virou PC. Talvez a gente tenha o último PC no PC gravado pelo PC Siqueira, que foi aqui na Oca. Com certeza, foi aqui. Foi talvez aqui. a gente vamos tentar achar. Com chroma key. A gente fez igual ele fazia na MTV, cara. Ficou legal pra caramba. Só pra passar em relação a isso, porque é um cara que também fez parte da MTV. Um cara que começou a internet, né, praticamente. Os vlogs, essa coisa de falar Felipe Neto para a câmera. Começou com ele, depois o Felipe. Depois o Felipe Neto. Mas era meio na mesma época, assim, os dois. Assim. Os dois. Tanto que quiseram fazer uma treta entre os dois, de quem começou, quem não. E aí depois eu lembro que eles fizeram até um vídeo juntos. Sim. O Felipe foi na casa do PC aqui em São Paulo e eles fizeram um vídeo juntos. Tipo, então, não tem treta, não tem nada. Não tem nada. Então, cara, realmente foi muito legal ter o PC aqui pelo tempo que foi permitido. Infelizmente, né, não conseguimos, né, dar continuidade e tudo, mas ficou tudo bem, gente, não teve treta nenhuma entre a gente, basicamente o PC naquele momento estava sem tempo, não estava bem também e não deu certo, e paciência, faz parte, mas enquanto ele esteve aqui foi legal, foi muito legal, bacana, a gente tem uma lembrança de carinho, né, em relação a isso, muito legal pra caramba. E aí, então, falando do MTV, o cara que criou o podcast ali, tipo, quem criou o podcast rádio foi um funcionário da MTV. Que é isso? Que plot twist, fantástico. Em 1999, o cara era da MTV, gostava de rádio e resolveu fazer um programa nessas bases, de falar ali no microfone, mas aí jogar num streaming, entendeu? Entendi. De jogar no streaming, tentar fazer algo novo e diferente. Sim. E eu acho que ele foi bem sucedido, né? Eu acho que ele foi bem sucedido. Não, eu só acho que deu certo, cara. Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque muitos se perguntam, da onde veio o podcast? Quem criou? Isso aqui é uma conversa de rádio? Foi esse cara lá em 99, cara. Faz muito tempo. Muito tempo. E, cara, fala um pouco do crescimento do podcast hoje, da audiência do podcast. Tipo, desde 2004, realmente foi quando rolou o boom mesmo. Que aí teve um aumento exponencial no número de podcasts disponíveis. Tem até uma pesquisa da Nielsen pra gente falar sobre isso. Nos últimos 5 anos, a audiência de podcast cresceu 68%, gente. Muita coisa, né? Muita coisa, velho. É mais que o dobro. Então, porque aí a gente entra naquela coisa do... Está saturado?
né? Que aí, ó, por exemplo, aí nós pegamos algumas coisas aqui de argumentos a favor da saturação, que aí seria, né, que as pessoas falam muito. Aumento de concorrência, como novos criadores estão entrando em um espaço já competitivo. Vou usar o que você falou. Você vê filme, você só vê ação, você só vê um filme, uma série, você acaba essa série, você vai pra outra. Então, cara, quanto mais tem gente assistindo, mais tem podcast novo. E mais tem espaço pra todo mundo. Essa é a realidade. Mais um. Dificuldade de se destacar. Muitas opções podem dificultar o crescimento de novos podcasts. E aí eu vou bater numa outra tecla. Na internet, como na TV, existe uma máxima que existe. Nada se cria, tudo se copia. Se você cair nessa máxima ao pé da letra, porque coisas legais, elementos interessantes que você quer copiar, acho que tem que copiar como referência, como, cara, eu assisti aquilo e copiei porque é bom. É porque é bom, isso é legal. Mas você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de um projeto, não vai fazer você se destacar. Porque vai ter a sua assinatura também. Porque por mais que você queira copiar uma coisa, vai ter a sua assinatura. Vai ter o seu jeito de fazer. Vou dar um exemplo. Coloque uma pessoa que não tem intimidade com a câmera para fazer o conteúdo que o Casimiro começou a fazer com uma webcam, que não tem uma qualidade boa, que começou ali, ele e a câmera aqui olhando e falando e tal. Cara, as pessoas assistem pelo Casimiro, não é só pela qualidade, ou é porque tem ele. Mas se ele não melhorasse, a qualidade, se ele não melhorasse os aspectos, elementos dele, os equipamentos, ele não seria o Casimiro que ele é hoje. Não, nem então, uma coisa acarreta a outra. O que eu quero dizer com isso tudo? Cara, não copie as coisas ao pé da letra. Não faça um Ctrl-C, Ctrl-V. Traga elementos e traga a sua essência, porque as pessoas vão seguir você. Se elas vão gostar de você, elas vão seguir você pelo que você tá fazendo, pelo conteúdo que você tá criando. Não é porque você tá fazendo igual o Podpah, o Flow, ou sei lá, qualquer outro podcast que seja. É porque é a sua assinatura, é o seu jeito. As pessoas te seguem por conta disso. Que aí isso já entra até no último medo das pessoas, que seria mercados de nicho sendo preenchidos, né? Que há podcasts para quase todos os temas, o que pode deixar pouco espaço para inovação. Que aí entra exatamente isso. Não quer dizer que porque alguém já fala, por exemplo, de quadrinhos, que você também não pode falar de quadrinhos. Vamos dar um exemplo. Existem várias formas de você pegar uma notícia, certo? Exato. Tem uma forma que a Globo News faz. Tem gente que gosta da Globo News. Tem jeito da Record. Tem um jeito da Record. Tem um jeito da Globo. E tem um jeito da internet. Exatamente. E tem um jeito também do Twitter. Então, assim, cara, você vai buscar notícia e o fato ele não muda. Mas só que o jeito que ele é contado é porque diferente. Tem gente que gosta mais de um apresentador, do outro apresentador, de um jornalista, do outro jornalista. É o que a gente fala aqui. Não é por conta do nicho. As pessoas vão seguir você ou não. Claro, tem que ter um conteúdo bom e você tem que saber tirar o proveito daquele nicho. Né? Pra conversa não ficar monótona. Mas, cara, não cai nessa. As pessoas vão começar a seguir você pelo que você é. E digo mais, só pra acabar que tem um quarto elemento que eu colocaria nisso, Marcos, que é, assim, a ansiedade que as pessoas têm em estourar na internet, em viver de internet. Isso é péssimo. Isso vai fazer você começar em 2 meses você parar. Isso aconteceu com algumas pessoas que passaram por aqui, e é o que a gente fala pra todo mundo. Não porque a gente quer vender ou porque a gente quer ganhar dinheiro. Cara, não é isso. É porque a internet funciona assim. Você pode fazer algo em 3 meses e ficar rico no quarto, que o seu canal vai estourar e um vídeo seu vai viralizar e você vai dar certo. Como você pode ficar 5 anos e no 6º você estourar. Exatamente. Tem vários e vários e vários casos de youtubers que hoje tem mais de 1 milhão de seguidores que falaram, cara, eu consegui estourar no 4º ano, no 5º ano, 8 anos. Vou dar um exemplo aqui rápido. O Menzinho, o Fausto, que faz o personagem do Menzinho. Sim. Cara, todo mundo falou, cara, foi do nada. Ele deu uma declaração falando, cara, são 10 anos fazendo humor pra chegar nesse personagem. 10 anos fazendo humor. Imagina se ele existisse no primeiro mês. Não, você pode ver a entrevista de qualquer comediante, de qualquer ator, vê quantos anos que os caras estão na estrada. Pode ver, eu te garanto que nenhum deles vai falar menos de 3, 4 anos de estrada. Exato. É daí pra mais. A internet é um negócio assim, principalmente agora falando de YouTube, que é onde você tá assistindo a gente. Vai ter alguns cortes aí perdidos no Instagram, mas principalmente aqui no YouTube.
Não dá pra você saber, o algoritmo muda a cada mês, de acordo com o interesse da plataforma, e não tente se adaptar. É importante você entender o algoritmo pra você também não perder tempo. Exato. Mas não tente ser escravo do algoritmo e se adaptar a ele. Estude, Cara, mas aí vai no seu feed. Vai fazer o seu conteúdo. Não perde a sua essência. Um outro exemplo disso era um podcast que eu não conhecia, conheci antes deles irem no Podpah, eles foram recentemente, que é o Brochada Sinistra. Que era um podcast completamente no áudio, que era liderado pelo Magal. Sim. É um podcast com humor meio assim... diferente, humor ácido, meio... Bem ácido. Um pouco pior que Defante, assim. Mas, cara, eles tinham a ideia deles, eles tinham um jeito deles de fazer, eles faziam pelo áudio. Demoraram muito. E nas lives, eu lembro deles, eu vi umas 2 lives antes, assim, eles falando assim, galera, a gente tá aqui já, sei lá, acho que o Brochada tem quantos anos, cara? Acho que uns 8. Por aí, quase uns 10 anos, quase completar uma década. E os caras ainda já com o chat ali, batendo 70 mil pessoas, de um modo geral, falando assim, galera, a gente ainda tá pagando conta. Tem um vídeo do Magalzão falando, pô, a gente tá pagando conta. Ajuda a gente aí, cara. Curte aí pro YouTube recomendar. Aí eles foram pro Podpah, e aí parece que agora também as coisas assim, puf. Mas, cara, são caras bons que têm os seus... Tem o seu, dentro dos seus produtores de conteúdo, a sua relevância. Porque, cara, e mesmo Magal, assim demora. Lil Vinicim, o Totoro, Ronaldinho. Mano, é gente muito boa. É muito boa. E tem a sua relevância nas suas plataformas. Exato. Cara, e assim é o que eu falo pra vocês. Tem vários exemplos disso. Cara, não se apegue ao tempo. Vai fazer. Se você tem condição de fazer 1 por mês, faça 1 por mês, depois vai aumentando. Se você tem condição de fazer 1 por semana, faça. Mas, cara, não caia nesse negócio de tipo, putz, não tá dando engajamento. Tem pouca gente assistindo. Vai pra cima que uma hora vai virar. Pode ter certeza. Só entenda os indícios da vida. Tá fazendo algo que não tá dando engajamento? Isso é muita estratégia. Ver o que tá rolando. Exato. Você saber também ter uma autocrítica. Não vai pegar aquela câmera sua velha lá e aí fazer, beleza, vai começar a fazer da hora. Achar que, por que será que ninguém assiste? Às vezes não dá nem pra ver você direito, a pessoa nem sabe quem é você, né? Exato. É isso. Cara, eu fiquei pensando assim esses dias, quantos podcasts surgem por ano, por dia, por mês? Isso às vezes acaba também criando uma neura nas pessoas, né? E tem um levantamento interessante que é assim, ó. Esse crescimento não é tão grande assim, não são todas as pessoas que, hoje eu vou fazer um podcast. Mas em compensação, tem uma informação importante. Desde 2020, a grande maioria dos podcasts que começaram continuam ativos, mesmo que tenham diminuído a produção. Isso é importante as pessoas saberem, porque realmente a maior dúvida seria, será que a galera continua? Porque aí surgem tantas coisas, surgem tantos podcasts, mas e aí? Será que é rotativo? Que aí um começa, morre, entra outro e fica nessa rotação? Aqui essa informação já diz que o pessoal que está criando podcast continua ativo. Exato. Que ainda continua ativo. E, cara, o principal, depois do boom de 2020, que foi quando a gente falou lá atrás, né, que o Flow trouxe do Joe Rogan, o Brasil tá entre os 3 países que mais consomem podcast. Continua, e acho que nunca, desde que o Brasil descobriu o podcast, acho que ele nunca ele já começou estourando já, ele já tomou o pódio ali. É o que eu falo. A curva tá assim, gente. A curva não tá assim, entendeu? O mercado tá em ascensão. E você que escuta o cara, não sei o que, eu não assisto mais podcast. Podcast tá saturado. Na verdade, cara, ele tem vontade de fazer e não fez. A real é essa. Porque saturado não tá. Os números dizem que não. Exatamente. Que aí é até importante falar aqui, ó. Em 2023, havia 465 milhões de ouvintes de podcast em todo o mundo. E aí, a expectativa desse público é chegar a 505 milhões. 505 milhões de pessoas. Até o final deste ano aqui, 2024. O que representa crescimento de 120% desde 2019, quando havia apenas 275 milhões de ouvintes globais. Bizarro. Cara, isso é saturar? Gente? Não, é bizarro, porque eu fico muito puto com gente que fala assim, porra, podcast não vale mais a pena. Ou aquelas piadinhas, você tá me convidando pra mais um podcast, eu fui em 3.
Cara, você foi 3. E 3 pessoas te convidaram pra ir num podcast com aberturas e formas diferentes de falar. Exatamente. Jeitos de falar. Um você falou mais sobre uma coisa, outro você falou sobre outra. Porque certeza. tem coisa que você vai falar nos 3, que é a base da sua vida. Bom, nasci aqui, eu fiz faculdade e tal. Nanana. Agora, cara, tem coisa que você vai falar em um que você não vai falar em outro. Eu falo isso como entrevistado. Exato, dependendo do nicho, porque vai depender do nicho, o cara vai te puxar mais pra um lado de esporte. Dependendo do nicho, o cara vai te jogar mais pra música. Por exemplo, eu quero trazer no canal Estagiários o Henrique Castelli. Ele é um ator. Se ele vai no podcast do Vem Pode Chegar, que fala sobre cinema e novela, ele vai falar mais pro lado das produções que ele fez. Provavelmente ele não vai tocar no assunto futebol. Se eu trazer ele pra cá, vai ser só futebol, porque eu sei que ele é São Paulino fanático, que ele tem empreendimentos dentro do Morumbi, que ele tem uma relação muito boa com o presidente de São Paulo. Cara, já muda completamente. Porque você não gosta só de uma coisa e vai nos mesmos lugares. Porque é aquela coisa, para qualquer pessoa que já consumiu podcast e gosta de um ator, de um cantor, provavelmente já assistiu mais de um podcast que esse cara participou. Sim. Eu duvido que em todos os podcasts ele falou exatamente as mesmas coisas. Duvido. E aí eu bato num ponto que é o seguinte, hoje os podcasts são programas. Né? É o mainstream que a gente vê. O Podpah hoje é uma empresa gigantesca, tem as produções de conteúdo deles, o Flow, a mesma coisa. Antigamente, eu falo sobre os artistas, e eu pude trabalhar com o Faustão, e eu falo isso. Existe assim, o cara vai lançar um CD, o cara vai lançar um projeto novo, um EP ou uma parceria. Ele faz ele geralmente fazia assim a tríade que a gente falava, né? Que ele ia no Faustão, depois ele ia no Silvio Santos, ele ia no Gugu. Hoje é a mesma coisa. Hoje eu vim em podcast falar com o Marcos sobre podcast. Amanhã eu vou estar trabalhando na Europa, no Liverpool. E aí eu vou vir pro Brasil de férias e eu vou falar com o Marcos sobre essa minha nova trajetória. Exato, já é uma outra coisa. Então, assim, também existe isso nos podcasts. Hoje você traz uma pessoa, fala sobre uma situação. Amanhã é uma outra situação completamente diferente. Não uma só abordagem na vida dela, no mundo. No mundo aconteceram outras coisas e a pessoa vai ter opinião sobre isso. Já é um outro papo, um outro assunto, gente. Mas agora, pensando assim, é possível, tipo, inovar? No meio de tanta coisa aí, de tantos podcasts, é possível inovar? Cara, é o que eu falo, assim, que eu penso e que eu tenho comigo. Pega pouco de cada coisa que você gostou e já viu, coloca no liquidificador e pensa como você faria isso. Assim você vai inovar. O mais importante é acreditar no que você está fazendo, no que você está falando. Se você vai falar sobre revista em quadrinho, você tem as suas referências e faz parte. Sim. Senão você não teria interesse disso. Exatamente. Mas pega essas referências e pensa, tá, mas esses caras não pensaram desse lado assim, pô, eles falam sobre revista em quadrinho de um modo generalista. E se eu pegasse e pensasse como que é feito os designers dos quadrinhos? Hoje, como que as pessoas compram quadrinhos? Quais feiras são criadas e eventos para falar sobre quadrinhos? Eu vou dar informação para essas pessoas, porque esse cara tá falando só sobre a história do quadrinho e indicação, se ele gosta, se ele não gosta. Vai, pensa. Então, assim, inovar é isso. É você pensar uma coisa que já existe e transformar um jeito novo de fazer ela. De alguma forma diferente. Trazendo também contextos diferentes, lugares diferentes, cenografia, porque isso é muito importante hoje. Hoje a gente vive num mundo visual. A internet, o Instagram, o TikTok, ele é feito para isso. Se ele não prende você, a sua atenção, a sua visão, a chance de você ficar é pouco. Às vezes você só fica num vídeo, às vezes você nem acha ele tão bom, mas você só fica no vídeo pelo visual. Não, então, o visual é super importante. A retenção tá aí, ó. A retenção tá aí. Cara, aposta num visual bom, numa câmera boa, numa cor legal, num local legal para gravar, com essa ideia. Eu vou falar sobre esporte. Como eu posso falar de um jeito que as pessoas pouco falam ou não pensaram? E isso é uma coisa que já foi falada, inclusive até o áudio, tá? Isso faz as pessoas também se prenderem ou não ao podcast. Além da qualidade de imagem e do visual, o áudio também é super importante tratar e ver com carinho. Sim. E ver com carinho, porque eu já consumi muito material que as pessoas reclamavam do áudio da pessoa. Eu até ouvi uma propaganda no rádio esses dias que falava sobre censura. A propaganda começava com a pessoa falando e o áudio picotando.
E aí, tipo, te prende. Você fala, nossa, mas por quê? A primeira reação que você vai ter é falar. Aí depois a pergunta. Continua a propaganda. Imagina você tá falando numa reunião importante as pessoas não entenderem você. Aí tá falando sobre a censurar uma campanha do governo. Mas eu achei interessante você falar do áudio, que é sobre isso, né? A gente somos seres humanos e a gente é instintivo, né? Então é o fato, total. A visão, a audição é importante demais. Então, acho que para encerrar aqui, então a gente pode dizer que chegou à conclusão que apesar do mercado de podcast estar cheio, ainda há espaço para criatividade, qualidade e inovação. Meu amigo, você pode ter 5 podcasts diferentes, você pode ter certeza que os 5 têm potencial suficiente para virar. E pra você viver disso. E aí, querendo puxar aquela sardinha, vem pra Oca, pô. Depois de tudo que a gente falou, cara. Se você não vier pra Oca, você tá maluco. Tá perdendo tempo. Então, ó, vem, troca uma ideia com a gente. Aqui na descrição vai ter um número de WhatsApp. Sim. Não, mas ó, tudo. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar pra todo mundo pra engajar o canal da Oca. Esse espaço vai ser um espaço pra gente falar sobre podcast, sobre a cena do audiovisual. Com certeza. Bastidores das coisas que a gente vem fazendo, que é importante dizer. E é isso, galera. Então, cara, acompanha a gente aí. Se você quer um orçamento, vem aqui no WhatsApp. Vai ser um prazerzaço pra nós atender você, pra conhecer você. Até pra vir tomar um café. Isso, o mais importante é a pessoa vir aqui. E ó, você também, concorrente que tem um outro estúdio, vem aqui tomar um café com a gente. Tem espaço pra todo mundo, cara. Exato. Tem espaço pra todo mundo, gente. É um mercado que tem espaço pra todo mundo. É bom que cada um ajuda o outro a melhorar. Então, velho, eu acredito nisso, que o nosso mercado, o mercado do audiovisual, o mercado do podcast é um mercado que tem espaço pra todo mundo, que tem visão pra todo mundo. E a Oca é o espaço de conhecimento, de troca de ideia. Então, vem pra Oca. Sempre de portas abertas. É isso. Tamo junto, galera. Falou, até o rapaziada. próximo Oca Podcast. Valeu!